Oi BR3, Oi BR4. Vai ter 26,4 bilhões de reais em novos recursos para desalavancar companhia, diz CEO. Para mais notícias como essa, se inscreva no canal. Um oferecimento Fábio na Bolsa. Além dos recursos da Oi Móvel, empresa espera reforçar caixa com venda do controle da V.tal para pagar dívidas e focar no negócio de fibra ótica. Depois de ser adiado por 2 vezes, os resultados da Oi, ainda referentes ao quarto trimestre de 2021, foram finalmente publicados. O CEO da companhia em recuperação judicial, Rodrigo Abreu, fez um pedido de desculpas pelo atraso logo no início da teleconferência com investidores, e explicou que a empresa está em reestruturação, o que dificulta o trabalho de auditoria. O destaque da apresentação foi a participação da fibra ótica nos negócios da Oi, que passa a ser a principal fonte de receita da companhia, com a recente conclusão da venda de ativos móveis da companhia. Abreu diz que o projeto continua muito sólido e aqui a Oi provou capacidade para lançá-lo e executá-lo no longo prazo. A receita com fibra, de 2,9 bilhões de reais de 2021, é mais que o dobro da obtida em 2020. Que havia ficado em 1,4 bilhão de reais. Em 2019, ela era de apenas 284 milhões de reais. Isso bem com uma grande base de casas conectadas, 3,4 milhões, mas também mostra uma melhoria contínua no ARPU, receita média por usuário, que se aproxima de R$ 90, R$ 87,50, diz ele. O CEO explica que o ARPU cresceu com a melhora das velocidades nas casas conectadas. No quarto trimestre, as velocidades mais elevadas representavam 14,2% das conexões totais. Ele explicou que a empresa foi a que mais ganhou market share no segmento de fibra ótica em 2021 e se tornou líder em 17 estados, com 14,6 milhões de casas passadas. Entregamos, assim, o guidance completo que confirmamos no início do ano. Conseguimos ver também o declínio do negócio de cobre e confirmar que a receita residencial vai continuar crescendo no futuro, afirma. Em 2021, a Oi registrou adição líquida de fibra ótica da ordem de 1,2 milhão de usuários. Como nossa base já está grande, o que começamos a fazer no quarto trimestre foi a mudança rumo a um crescimento rentável. Estamos refinando nossa política de crédito e aquisição para fibra, a fim de alcançar maiores LTVs, valor do tempo de vida do cliente, controlar o churn involuntário, perda de clientes e a inadimplência, afirma Abreu. Venda da Oi Móvel e V.tal. O CEO avalia como consistente o desempenho dos ativos móveis da Oi no quarto trimestre e afirma que isso contribuiu com o fechamento da venda às concorrentes. A receita de clientes móveis cresceu 6,8% entre os terceiro e quarto trimestres para 1,6 bilhões. Em 2021, a base móvel cresceu com expansão do pós-pago. Conseguimos fechar com o número de 15,9 bilhões de reais. Tivemos alguns ajustes positivos em relação ao preço de venda original, afirma. Depois montante recebido pela Oi Móvel, a empresa guarda os recursos com a venda do controle da V.tal, ex-Infracom. No todo, nós teremos 26,4 bilhões de reais em novos recursos para fazer a desalavancagem da companhia, disse o CEO. Para Abreu, a segregação da V.tal ajudou no crescimento em fibra ótica. A ex-Infracom já trabalha como uma empresa independente desde janeiro de 2022. O executivo diz que a segregação resultou em avanços comerciais expressivos. A empresa chegou ao maior número de cidades e tem participação no país inteiro. Temos 9 novos contratos de rede neutra assinados, cobrindo 48 cidades, destaca o Abreu. Ele explica que todos os resultados da operação já são atribuídos ao novo controlador, Globenet e fundos do BTG Pactual, e vão ser realizados assim que a operação for fechada em breve. A operação ainda precisa do aval na Anatel e deve ser analisada hoje pelo órgão. Controle de custos e eficiência. A empresa reduziu os custos em 6,9% no quarto trimestre do ano passado e em 2,6% no acumulado de 2022. Isso significa um ganho real muito significativo, considerando o IPCA em 2021. A despeito do crescimento da inflação, conseguimos entregar uma eficiência muito boa, conforme planejada no início do ano, afirmou Rodrigo Abreu.
Ele explica que o resultado foi reflexo de um plano de simplificação que incluiu uma redução de 18% nos custos com o pessoal, no quarto trimestre de 8% no acumulado do ano. Seguindo a transformação de todos os negócios e os desinvestimentos, também conforme o planejado, disse Abreu. Entretanto, a dívida líquida da companhia ficou em 32,573 bilhões de reais no final de dezembro de 2021, crescimento de 49,4% em relação ao mesmo período de 2020. Tivemos um aumento na dívida bruta e líquida, devido a operações que foram realizadas no ano passado, enquanto esperávamos os cash-ins das grandes operações que foram encerradas este ano, esclareceu o CEO. Com a venda de ativos da Oi Móvel e do controle da parte de infraestrutura, a Oi vai ter uma estrutura de custos diferentes e menor. Conseguimos gerenciar a posição de caixa no final do ano pensando no caixa que vem do ZEM e assim encerramos o trimestre em um nível bastante gerenciável, diz Rodrigo Abreu, CEO da empresa. A Oi encerrou o quarto trimestre com posição de caixa de 3,288 bilhões de reais. Se gostou, deixe seu like, curte e compartilhe.